A Gisele mandava cartinha pra mim com o cheiro dela, cara, com o perfume dela. Você nunca recebeu uma cartinha com o cheiro dela, né? Não, espero que não. Gisele não. Não tô falando da tua esposa, né? Eu espero que não. Da Gisele, Gisele não mandou, não. 4 são os pontos cardeais, os 4 ventos, 4 anjos Deus tem. 4 são os elementos, água, fogo, terra e ar, e são 4 os evangelhos também. 4 também. Fala galera, estamos de volta para mais um episódio do podcast O Quarto Homem e é sempre uma grande alegria para nós estarmos aqui com vocês. Nós sempre somos em 3 amigos e o quarto é o Filho do Homem, é o Deus conosco, aquele que prometeu nunca nos deixar sozinhos. Eu sou o Gili Ferreira e o meu quarto amigo nas redes sociais foi a minha mãe, cara. Sua mãe? Mamãe querida! Como é o nome dela? Maria das Graças. Também Neguel. É pra dar uma ajudada, né, cara? Ninguém tava querendo ser meu amigo na época, né? Hello darkness, my friend. Fala galera, aqui é Gilson Fernandes e o Twitter foi a minha 4ª rede social. O cara é informado, né, cara? Nossa, Twitter é só magnata que usa Twitter. Tem 4 seguidores. O que o senhor faria se o senhor descobrisse que o seu filho está usando o Twitter? Aí eu mandava prender ele pra não soltar mais nunca. E aí, meu povo, aqui quem fala é Ed Peixoto e a minha 4ª rede foi fabricada na Bahia, era de algodão. Que é isso? Não, peraí. Como é? Que rede que tá falando? Não, é rede mesmo. Você criou uma rede social? Não, rede. Ah, Rede de dormir. Não era sobre redes o programa de hoje? não é essa rede, não é bem essa rede. Então talvez eu não esteja bem preparado pro programa de hoje, gente. Muito bem, amigos, como vocês já perceberam, né, pelo título aqui, pela nossa resenha, que o episódio de hoje é o 2º episódio da minissérie dentro da série sobre estilo de vida, que é a série O Pop Não Poupa Ninguém, parte 2, onde nós vamos falar sobre internet e redes sociais. Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto. A internet, cara, e as redes sociais, elas não são produto da cultura pop. Vamos deixar claro isso aí. Mas a cultura pop é absurdamente disseminada através da internet e das redes sociais. E por isso que a gente escolheu falar na parte 2 dessa minissérie aí sobre a internet e as redes sociais. Ela não é o objeto, mas é o veículo. E é um negócio tão forte, né? A internet, ela veio de forma tão avassaladora que é quase que difícil a gente imaginar como era o mundo antes da internet, cara. Rapaz, não sou tão velho assim não, viu? Eu nasci na era da internet. Cadê a internet, Diego? Clica pro vô que o vô não vê. Ah, para com isso. Ô, Gil, eu acho que nessa época as pessoas faziam sexo, né? Não faziam sexo, Faziam. Sexo. Ah, Essas sim, redes sociais. isso antes, cara, é verdade. Minha avó teve 14 filhos, né? Uau. Por quê? Não tinha Twitter, Facebook, não dava? Hoje a galera chega de noite, deita na cama lá e fica olhando o Twitter, Ela Facebook. tinha 15 filhos, não era porque não tinha televisão, né, cara? É porque não tinha internet. Não tinha internet, cara. Eu tenho um e não consigo fazer outro. Parou no tempo aí, porque não tem muita Tem que rede social. fazer, né? Cara, olha... O Ed sempre fala por ele, o Ed sempre fala por ele. É verdade. Sempre tem testemunho Que eu pra continuo dar. ativo, assim, animado, tanto nas redes sociais como também na vida. Eu não sei se a Gisele concordaria, mas a gente não vai Tá perguntar. bom, tá bom. Né? Olha, só uma curiosidade, pela primeira vez no mundo, em 2020, nós temos mais idosos do que crianças, né? Idoso é covarde, rapaz. Cara, tô falando. Cara. Isso é profético. Extremamente relevante essa informação que você deu aí, cara. Ó a informação aí. Programa com informação. Aqui tem informação. Mas, ó, falando sério mesmo, cara, como que era diferente a nossa vida antes das redes sociais? Tipo, como é que era a forma da gente se comunicar, de a gente falar com as pessoas? Não sei o Gilson, né? Mas eu sou ainda da época da carta, né? E era emocionante, né, mano? Você escrevia uma carta, demorou uma semana pra chegar no local, e aí mais uma semana pra poder retornar. A Gisele mandava a cartinha pra mim com o cheiro dela, cara, com o perfume dela. Você nunca recebeu uma cartinha com o cheiro dela, né? Quê? Não,
espero que não. Da Gisele não, pô. Então não tô falando da tua esposa, né? Eu espero que não. A Gisele não mandou, não. O dela aí não é a Gisele. Já mandou algumas cartas, né? Mas com cheiro eu não tinha visto. Mas tudo bem. Pô, mas é uma sensação maravilhosa, cara. Você recebeu uma cartinha com o cheiro da sua Ficou amada. empolgado, né? Cara, não inventaram isso ainda na internet, né? Você sabe o que era muito... Eu cheiro morei em da colégio interno e tinha uma técnica, né? Você joga o perfume na cartinha e aí você passava com o ferro de passar roupa pra ele fixar e ficar exalando Exatamente. Pô, baita técnica essa aí. Cara, a pessoa É que tá isso que o escutando... Gisele fazia, cara. É isso. Com certeza deve ter sido isso, pra poder fixar, né? Ele fixa o cheiro, fica bom demais. A minha casa, lá na nossa região, lá, cara, a gente lembra de uma época, eu era bem pequeno, mas uma época que, tipo, nem telefone tinha. Então, tipo, queria falar com os tios que moravam aqui em Maringá, você marcava. Então, ia no vizinho que tinha o telefone, assim, relativamente longe de casa, ele ligava pra o vizinho daqui que tinha o telefone e avisava assim, ó, sábado que vem, às 10 da noite, nós vamos ligar pra conversar. Avisa o tio SMU pra ele estar no telefone. Então você marcava um horário pra conversar, cara. Cara, então você vê, né? Então a internet, ela potencializou, assim, muitas coisas legais, cara. Com certeza essa é uma dos maiores legados da internet, né? Ó, As mídias os benefícios, sociais, né? Eles trouxeram essa capacidade de conectar as pessoas. Uhum. E isso foi muito legal. Por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, cara, isso faz 13 anos que eu cheguei aqui no Brasil, a dificuldade de falar com a minha família, né? Então, minha família é espalhada no mundo e pra gente se comunicar era um pouquinho desafiador. Então, eu tinha que ir na casa de uma pessoa que tinha internet, que tinha Skype, que botava crédito e tal. E era todo um processo, assim, pra eu conseguir falar com minha mãe. Eu lembro que eu cheguei no Brasil, eu só consegui falar com minha mãe um mês depois que eu estava aqui. Eu não consegui ter contato com ninguém. Eu cheguei num outro país e um mês depois eu consegui avisar fazer que você contato, tava né? vivo. Eu tava vivo, né? Não, tava cara. todo mundo desesperado, porque assim, não tinha contato e tal, não tinha... Ó, e a gente não tá falando de tão longe, nós estamos falando de 13 anos Cara, atrás. 13 anos, isso, né? 15 anos. É muito perto. Eu lembro bem, assim, eu entrando no universo das redes sociais, que foi através do Orkut, né, o primeiro falecido, e é muito louco você pensar isso, porque não faz tanto tempo, e esses dias eu pregando numa igreja, eu falei assim, ó, porque no Orkut, e eu vi um menino na frente, assim, um menino talvez uns 8, 9, 10 anos ali, ele olha pra mãe dele e fala assim, mãe, o que é Orkut, né? E pra gente, cara, eu fiquei olhando que eu vi que ele perguntou pra ela. Que é Orkut? E aí, pra nós, foi a nossa entrada nesse universo, foi Orkut, Sim, MSN. das redes sociais, né? Com certeza, a invenção da internet, né, que é de, sei lá, 30, 40 anos atrás ali, e a popularização da internet no final da década de 90, início do ano 2000, mudou realmente a história do mundo. A comunicação e o conteúdo de informações, né, cara, que se tem na internet é algo inimaginável. Só para vocês terem noção, ó, do volume de dados, cara, que a internet hoje tem, ó, só entre 2014 e 2016 foi a maior quantidade produzida de informação, de dados ao longo de toda a história humana. Ou seja, 2 anos equivale a tudo para trás de 2013. Tudo para trás, cara. muita Impressionante isso. Eles estimam que em 2021 o volume de conteúdo, de dados, de informação chegue a 19,5 sextilhão de bytes. Sextilhão de bytes, até me confundi aqui. Parece nome de peixe, né? Cara, comer um cestilhão ao molho madeiro. Em pensar que o nosso disquetinho, né, cara, tinha 1,4 megabytes. Jesus. Agora é o seguinte, ó, é uma nova geração, é uma nova época, nossos filhos já nasceram já totalmente mergulhados na internet, nas redes sociais, e tudo isso traz muitos benefícios, como a gente já falou alguns aqui, mas também trazem algumas preocupações, correto, galera? A internet, ele potencializou o advento das mídias sociais. Hoje, eles trouxeram um problema muito grande, que é o momento onde a gente começa a centralizar a nossa vida no eu, né? Uma das frases mais populares da internet, uma das frases mais procuradas nos mecanismos de busca da internet é a expressão selfie, que é a gente tirar foto de nós mesmos. Né? E as redes sociais, eles potencializaram isso. E é legal você tirar foto sua e tal, e os smartphones, eles deram essa vantagem pra gente, teve o boom do pau de selfie e tal, né? Mas assim, tudo isso ele reflete uma cultura que as redes sociais hoje eles promovem, né? Que é uma cultura que ela surge desde o Éden.
Quando Satanás ele apresenta para Adão e Eva, e ele apresenta uma imagem para eles assim, olha, vocês vão ser iguais a Deus, né? Então ele cria neles um desejo de ser algo. Uhum. E as redes sociais hoje, eles colocam em nós assim, um desejo, a gente olha e a gente quer alguma coisa, a gente quer ser alguma coisa, a gente quer mostrar alguma coisa. Então o selfie, ele vem muito forte porque eu quero mostrar o meu eu. Então eu quero mostrar quem eu sou, o que eu faço, como é que a minha vida é boa. Uhum. Mas não é o que eu sou. Normalmente é o que eu quero que as pessoas achem que eu sou. Exatamente. E aí eu me Mostram, né? prendo na egolatria. Isso aqui é um tipo de idolatria. Sim. É a adoração do eu. E é tão sério isso que a gente estava comentando, como mudou as fotos, né? Eu tenho fotos na casa da minha mãe dos meus bisavós. Fotos em preto e branco, muito antigas. E essas fotos a gente gosta de olhar porque elas contam uma história. Uhum. Então você vai olhar a foto, tem lá o meu bisa, a minha bisa, numa igreja, você vê um ambiente, um espaço, você entende que ele tem uma história por trás daquela foto. Hoje você entra às vezes na página de alguns, na rede social de alguns jovens, de algumas pessoas, e tem lá milhares de fotos, mas você vai olhar as fotos, aquelas fotos não contam nada. Normalmente é só a fuça da pessoa atrás do nada. Gília, Tipo, apaga logo, eu cara, vai em apagar. Nova York, né? Só parece Aí o cara ainda coloca no modo Eu em retrato, Dubai. que embaça a parte de trás, entendeu? Que coisa absurda. Ou seja, o que importa é eu aparecer. Eu sou importante. Pô, você podia tirar isso na cama de casa que não ia fazer interessante assim, diferença. que não há nada de errado em você querer ser bom, em você querer crescer. O problema é quando você deseja isso para ser maior do que os outros ou melhor do que os outros. Então, a cultura do eu, a longo prazo, ela transforma você, cara, num indivíduo egocêntrico. Exatamente. Que você, na verdade, tudo que faz, você faz para ter o elogio das pessoas, para você ter a admiração das pessoas, e você começa a se comparar com os outros. E aí um problema é seríssimo, né? Porque isso aí você alimenta o orgulho, cara, que é o pior de todos os pecados. E uma das coisas vai levando outros problemas, né? E aí você vai ter dois extremos que a gente vê acontecendo nas redes sociais, né? Pra mim estão atrelados aí com uma baixa autoestima, com uma necessidade de... Uhum. E aí a gente pode entrar, né, na questão, um outro ponto, que é a questão da depressão, da solidão, de uma autoestima baixa, de você construir o seu eu sobre o outro, né? Problemas Emocionais, E aí sérios. você tem dois extremos. O cara que tenta parecer o que não é, então ele compra uma roupa que ele não tem condição pra parecer o que ele não é, ele compra um carro que ele não tem condição, ele faz uma viagem que ele não poderia fazer, ele se envolve em situações pra chegar lá. E aqueles que vão pro ridículo, né? Que descem aí, por exemplo, o cara que um que fez sucesso aí, que entrou dentro de uma bacia de Nutella. Cara, isso é idiota. Isso é um ser humano idiota. Tudo por likes. Se você fez, desculpa, mas você é um idiota. Não tem outra coisa pra te falar. Cara, isso é tão louco, a busca por likes, e aí que alguns estudos mostram que isso, ele acaba se tornando um vício, né? Seria o terceiro ponto, a dependência, né? Né? Eu vi uma história de um casal, cara, que eles fizeram uma transmissão ao vivo, eles falaram que vão fazer uma coisa inédita, assim, pros seguidores e tal, né? A menina, ela pegou uma arma, o namorado estava segurando um livro, muito grosso o livro, e ela atirou de verdade, ao vivo. Só que a bala atravessou. Meu Deus, que é isso? E ela foi presa, tipo assim, cara, mas era um casal que eles faziam vídeos e ganhavam muitos seguidores e tal. Então, assim, essa preocupação de ganhar seguidores, de ganhar likes, que se torna uma dependência, ele pode nos levar até a fazer atrocidades, coisas assim que muitas vezes podem levar a gente a um destino cruel, ou fazer alguma coisa assim que... Vai se arrepender sempre. Exatamente, que a gente vai se arrepender. Né? Há um estudo de uma escola em Chicago, tá em inglês o nome da escola aqui, eu não vou nem arriscar falar, mas é uma escola de negócios, né? Acertou. Em que eles falavam o seguinte, que as redes sociais, eles têm uma capacidade de dependência química parecida com o álcool e o tabaco. Só que é pior porque ela é gratuita e é muito fácil de acessar.
Então você tem gente que ele não consegue ficar mais do que 5, 6 minutos ali sem... Ele não consegue ficar 2 minutos sem atualizar as redes, sem ver se alguém postou alguma coisa. Se ele vai pra um lugar que não tem Wi-Fi, não, ele fica louco. O 3G não tá funcionando, ele entra em depressão. É vício, é dependência. E isso já entrou até nas necessidades básicas, né, cara? Quando um indivíduo vai, por exemplo, para uma viagem de férias, e quando ele escolhe, por exemplo, um hotel, cara, ele pergunta. Eles nem perguntam, na verdade, eles olham, né, primeiro, cara, e oferece esse serviço. A pessoa tá indo, vamos dizer assim, a pessoa tá indo pra um lugar paradisíaco, tá indo pra Acapulco, né? Lembrando do Chaves. Tá indo pra Acapulco, mas ele não tá preocupado com as praias, com os restaurantes, com os lugares que ele vai visitar. Ele tá preocupado se vai ter internet pra que ele continue nas redes sociais, que ele podia continuar aqui na casa. Porque chega realmente a uma situação onde as pessoas pensam assim, cara, por que eu tô nesse lugar maravilhoso? Por que eu tô fazendo isso aqui incrível se eu não posso postar? Exatamente. É como se faltasse alguma coisa, entendeu? É tão sério esse assunto, né? Tipo assim, já tá tão impregnado em nós que é como se você não tivesse ido àquele lugar. Se você não tem como registrar e publicar, é como se você não tivesse ido nem curtido. Registrar, mas hoje, essa é a sensação. Se você não posta, você não coloca nas redes sociais, é como se você não valeu a pena. Não valeu. Agora, você pode ir lá, a viagem pode ser ruim o que for. Você postou uma foto e as pessoas curtiram, comentaram, não valeu, cara. É aquela imagem, cara, às vezes... E isso, eu estava lendo essa semana o livro clássico, né, de C.S. Lewis, o Cristianismo Puro e Simples, e quando ele fala sobre o orgulho, cara, ele cita algo interessante, que ele diz assim, a beleza, a riqueza, a inteligência, elas não são motivo de orgulho. O orgulho é quando você quer ser mais bonito, mais rico e mais inteligente que os outros. Isso. Você entendeu? Então o problema não é em si aquilo que você quer mostrar, mas é por que você quer mostrar. Geralmente a gente acaba mostrando, evidenciando, porque a gente quer se comparar com os outros, a gente quer ser melhor com os outros, a gente quer ser mais aventureiro do que os outros, né? Ter mais curtidas e seguidores do que os outros. Mais feliz do que os outros. Cara, e aí que é o problema, que aí você alimenta esse sentimento horrível que é o orgulho, esse defeito de caráter. E o orgulho vai jogar numa outra ponta que é assim, por um lado eu tento ser mais, e por um outro eu olho e tento fazer o outro ser menos. E aí a gente tem mais uma dificuldade das redes sociais, que é o webbullying, né? Que é o momento onde eu pego e aparentemente escondido atrás das redes sociais, de uma distância, de um distanciamento, e agora eu quero ser mais, só que eu já não consigo mais crescer, vamos dizer assim. Então agora eu vou atacar o outro pra diminuir o outro, pra fazer o outro sofrer, pra fazer o outro ser menos do que eu, entendeu? E tem muita gente que acha engraçado isso, né, cara? Mas como a gente ouve muito por aí, não há nada de engraçado quando um só ri. Se você faz algo que só você ri, cara, ou os seus iguais riem, mas a pessoa ofendida não ri, então acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Aí já vira bullying, já vira cyberbullying. Ou seja, o legal é quando todo mundo brinca, né? Todo mundo ri, todo mundo se diverte. E eu acho que é legal a gente fazer um adendo aqui. Por exemplo, a gente faz muitas brincadeiras entre nós aqui, né? E a maior parte dela... mesmo sofre... Então, eu não falo nada, mas eu fico triste com algumas brincadeiras. Não tem graça, cara. Não, na verdade, a maior parte delas a gente estuda antes, a gente pensa as brincadeiras antes e é ensaiado, né? A gente brinca que um levanta pro outro cortar, porque né? Faz parte do processo. Claro. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, que às vezes a gente tá num ambiente, numa situação, e você vai fazer o outro sofrer por causa de uma piada, por causa de uma brincadeira que não cabia naquele momento. E hoje, na época dos memes, né, cara, a gente tem que tomar cuidado, né, de não transformar o outro em um meme, né, rebaixando ele, diminuindo a imagem da pessoa, diminuindo ele, exatamente, assim, como indivíduo, que às vezes você está diminuindo um aspecto da vida dele, cara, que ele não gosta. Tipo, ele sofre já com aquele defeito e você populariza ainda mais aquilo, diminuindo a autoestima da pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de brincadeira que a gente faz nas redes sociais. E as redes sociais, eles potencializaram isso, né? Então a capacidade de uma coisa ele ir para todos os lugares, então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente expõe, né? Mas olha, isso nos traz assim alguns outros perigos também, que é relacionado a essas questões emocionais,
emocionais, a gente percebe que a gente está no auge da conectividade. As pessoas hoje estão muito conectadas, né? A gente tem muitos amigos no Facebook, por exemplo, você vai olhar, tem mais de 3 mil. 3 mil, 5 mil amigos. Amigos, você vai ver seguidores, você tem muitos seguidores, você se conecta com muita gente, né? Mas olha, no auge de a gente ter muitos amigos, a gente vive uma época onde as pessoas se sentem mais sozinhos, as pessoas estão mais depressivas, porque assim, a gente está entrando numa era onde a depressão, a solidão se tornaram o mal do século. Cara, isso então, é forte, no auge da tecnologia, da conexão, é o momento onde a gente está mais desconectado das pessoas. E aí a gente começa a perceber, mas as redes sociais, eles nos conectam, mas ele tem nos desconectado. E aí vem esses problemas emocionais, né? A depressão por causa de uma imagem que eu construo acerca de outras pessoas, eu não sou. A solidão porque eu consigo me conectar no mundo virtual, mas ele não é real. Que fazendo até um link com o episódio das máscaras, né, que nós fizemos, acho que uns 3 episódios atrás, nós comentamos que as pessoas têm dificuldade de se revelarem do jeito como são, né? Dificilmente alguém vai postar no Instagram uma foto dele zoada, né? Mal, né? Só eu mesmo tenho coragem. Coloca uns vídeos lá, só a capa do Batman. Mas assim, a maioria vai colocar coisas boas sobre si, né? Coisas que as pessoas olham e falam, uau, como você tá bonito, como vai você tá bonito. Foto, vai bater 10 fotos de ângulos diferentes para conseguir ter Exatamente. Se você quiser ter muitos seguidores, aí tem que seguir esse caminho mesmo. Você tem que mostrar uma imagem, muitas vezes, que não é você, para que você possa... Então, cara, e isso gera a depressão, né, cara? Isso gera a baixa autoestima. Em cima do que você falou, olhando pra você, Gilson, pro Gili, eu tenho certeza, vocês têm que mostrar uma outra coisa que não seja vocês, senão o povo não vai querer ver. Menino lindo! Rapaz, minha mãe gostando e a minha esposa tá valendo. Rapaz, minha mãe curte todas as minhas postagens no Facebook. Não liga pro que ele fala, tesouro! Cara, mas isso é muito sério, né? A depressão e a solidão, ela tem sido a marca dessa geração. Tanto que o número de jovens, que é o nosso público-alvo aqui no podcast, o número de jovens que se suicidam, cara, tem aumentado gravemente, assim, e de forma assustadora no mundo inteiro, né? Já é a segunda maior causa de morte, o suicídio, entre jovens no mundo. Então, assim, isso acende um sinal vermelho, não é, galera? É que assim, ó, as relações, as interações online, elas são legais. Por exemplo, permite que a minha filha veja minha mãe, a sua avó e a minha sogra, quase todos os dias ela liga via câmera para ver os avós ali, ela conversa alguns minutinhos, então ela consegue ter um contato, né? Mas esses minutinhos via câmera ou nas redes sociais não consegue suprir a necessidade de contato, de estar próximo. Do toque, nada. Toque. A gente tá vendo isso aqui na pandemia, né, cara? Então, assim, a gente tá fazendo muita coisa online, mas nada substitui o contato pessoal, cara. O momento que a gente está vivendo hoje, ele tem nos provado uma coisa muito importante. A importância de a gente estar próximo. Com certeza. Quanta falta a gente sente de poder abraçar alguém, ver alguém, ou sentar numa roda de amigos. Talvez esse momento é um momento que nos faça repensar um pouquinho essa questão das redes sociais, não no sentido negativo, ele tem muitas vantagens, mas nesse sentido, assim, de a gente deixar um pouquinho o mundo virtual pra gente ir no real, né? Não tenha dúvida. E até vou cortar na própria carne aqui, cara. Né? Ed e Gilson vão concordar comigo aqui. Quantas vezes a gente, por exemplo, posta uma foto e a gente fica, cara, olhando a cada 1 minuto aquela mesma postagem para ver, cara, quanta gente curtiu, se alguém comentou, entendeu? A gente fica meio que dependente, cara, obcecado por aquele negócio. Aí tem uma frase poderosa, cara, que eu li na internet esses dias, né? Que essa geração está mais preocupada, né, com a quantidade de likes, de comentários, né, de compartilhamentos, do que com a própria relevância daquilo que a gente postou. Entendeu? Então, assim, esse é um grande perigo. Você se importa mais com a popularidade do que com a relevância. Você fica mais obcecado com a comparação, tipo, foi melhor do que a do meu amigo. Ó, isso aqui bombou mais do que o outro ali. E aí começa a surgir algumas besteiras, né? Porque o lixo. Começa a postar lixo aí pra você que a gente perde, popularizar, né? Você perde a noção e você perde o senso de ridículo, do limite. Exatamente.
Né? Então, ou seja, não importa a experiência que eu vivi ali, o que importa é o que as pessoas vão pensar da experiência que eu vivi. Aí é preocupante, galera. Tem uma foto muito massa, quando o Papa João... Qual que tá lá agora? Pô, esqueci o nome do o Papa Francisco. Francisco. Quando ele foi empossado, não sei se é assim fala, mas foi empossado, e tá todo mundo com o celular batendo a foto. Assim, bem na frente tem uma senhora parada, ela não tá batendo foto, é a única. Vocês já viram essa foto? Só tem ela que tá realmente olhando a cerimônia. Todo mundo tá com cara. Tá todo mundo batendo uma foto, filmando e não sei o quê. E ela tá parada, ela é a única que tá aproveitando aquele momento, que realmente viveu aquele momento. Mas, Ed, eu ouvi de alguns estudiosos da antropologia moderna que tentam defender, por exemplo, essa geração de que o celular, cara, o smartphone, ele já é uma extensão do corpo, cara. Então, assim, na concepção de mundo destes que vivem nessa geração atual, olhar uma cena como esta, por exemplo, com o celular, é a mesma coisa de uma pessoa há 40 anos atrás que olhava com os seus próprios olhos. Mas a visão é que começa a mostrar, entendeu? Como que as redes sociais, eles estão mudando a nossa forma de enxergar o mundo. E mudando quem nós somos, cara. E exatamente, cara. Eu tava lendo um estudo aqui também, Gili, falando como as redes sociais, porque o nosso cérebro, a parte social do nosso organismo é o cérebro. Da mesma forma como foi o cérebro humano que criou as redes sociais estão mudando o nosso cérebro, literalmente. Então, a forma como a gente reage a questões sociais, né? E isso tem trazido alguns perigos, como a gente está colocando, porque assim, a gente está entrando agora na era digital, os que estão vindo são nascidos digitais e eles estão nascendo com uma forma de ver o mundo diferente. E isso tem trazido alguns perigos também. Você sabe que, assim, algumas coisas me assustam, né? Talvez eu seja antiquado e velho. Você antiquado e velho, concordando. Com certeza. Eu vejo, às vezes, crianças que os pais conectam eles com... Eu vi ontem 3 anos, o menino tem Facebook, Instagram, e ele tem um volume de postagem, ou seja, o pai e a mãe transformaram ele num digital influencer e tal. E pra mim isso, eu acho que é um roubar da infância, entendeu? Eu acho que não é o momento pra isso. A minha filha, ela fala muito, ela toda desenrolada na frente da câmera, de vez em quando a gente usa ela em um programa ou outro. E eu tô há algum tempo já recebendo assim, gente falando assim, pô, vamos fazer um negócio, faz um Instagram pra ela, faz um Facebook pra ela, faz um YouTube pra ela. Não. Ela ainda vai ser criança, eu não vou roubar a infância dela para que ela tenha uma responsabilidade de aparecer para que as pessoas a vejam, né? Então, eu acho que tem esse lado que a gente tá fazendo, trazendo muito cedo, roubando talvez a infância, porque a gente fala assim, eles nasceram conectados. Claro, minha filha sabe mexer no computador, sabe mexer no celular, sabe mexer na TV. Esses tempos ela fez um negócio no celular que eu tive que chamar ela para consertar, porque eu não consegui, mas a gente não pode roubar deles algumas coisas. Esse argumento desse antropólogo que você falou, dele falar que o celular é uma experiência, é uma mão, me parece mais uma desculpa, uma justificativa pra dizer assim, ele não tá vivenciando, ele não tá olhando a pessoa, ele tá olhando a tela. E ele não tá preocupado em viver aquela situação. Ele tá olhando a tela pra ver se a filmagem tá boa, pra ele poder postar na rede social que a gente falou, né? E receber o like. Como estão vivenciando o mundo. Então hoje a galera não aproveita o local em si. O que ele aproveita do local é as fotos que ele vai postar nas redes sociais. Ele vai aproveitar depois. Você vai se sentir completo quando ele estiver nas redes sociais, né? É isso aí. Se você tiver curtidas. E eu acho que é um grande problema que a gente tem, o próximo problema que a gente precisava citar, a questão das fake news, né? Isso. As redes sociais, ela popularizou a produção de conteúdo, então você é um produtor de conteúdo. Sim. E não é só um que fazia para todos, né? Há um tempo atrás, agora todos podem participar dessa produção de conteúdo. E deu poder pra gente que não estava preparado para usá-lo. Então nós que estamos recebendo a informação temos que ter essa capacidade de filtrar e também temos que ter a capacidade de saber o que a gente está passando para frente. Essa semana mesmo alguém postou num grupo do WhatsApp, um cara assim que teoricamente deveria ter um conhecimento bom, né? Num grupo que eu faço parte, ele postou-se uma notícia que começava assim, porque um doutor lá na China falou pros caras na Itália que parece que a situação não sei o quê, e estão escondendo isso aqui no Brasil. Eu falei, brother, que tipo de notícia é essa? Como é que você... Entendeu? E aí a fake news é usada para construir
construir histórias, para construir, para derrubar Narrativas, né? narrativas, derrubar reputações. Então a gente tem que tomar o cuidado de saber navegar nesse mar que são as redes Ed, sociais. esse assunto é tão interessante, cara, caberia até um podcast só sobre isso, cara, porque realmente tem sido algo marcante, pelo menos aqui, né, principalmente aqui no nosso Brasil, polarizado, né, onde as pessoas estão usando, inclusive, dessas fake news para favorecer o seu pensamento ideológico, Isso. né, então, e aí com isso, você acaba, cara, se tornando intolerante. Hoje a gente vê muita intolerância nas redes sociais, né? Tipo, não é simplesmente um chamado ao diálogo, né? Não tem sido isso, na verdade. É um né? chamado à guerra, né? Isso. As pessoas têm se desrespeitado muito. Nós, como cristãos, nós temos que quebrar esse elo dessa corrente de mensagens, De intolerância, né, cara? De intolerância, mentiras. de mentira, né? Então, quando chega em nós, o que a gente vai passar adiante, a gente tem que filtrar. E o nosso filtro é aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que de fato vai edificar as pessoas, vão ajudar as pessoas, vão construir algo saudável, né? Uhum. Então, eu não posso ser um agente que compartilha ou conduz ou um meio pelo qual o mal, o pecado ou a mentira atravessa, né? Então, eu tenho que ser o elo final, tem que cortar aqui em mim. Quando esse podcast estiver indo ao ar, vai estar no auge do nosso Caleb de inverno, né? Exato. Exato. E o Caleb foco extremo. o Caleb é o extremo, o foco é o Sal na rede, né? Que Sal na web. Sal na web, sal nas redes, eu dei uma misturada aqui nos temas. Salgar a rede, né? Isso. Que é essa ideia de, então, beleza, eu tenho uma ferramenta maravilhosa nas mãos, que são as redes sociais. Sim. Eu não me deixo dominar por ela e eu uso ela para abençoar. Com certeza, porque na verdade, cara, a boca fala do que o coração está cheio. Então, parafraseando esse pensamento, né, a gente posta nas redes sociais, cara, o que está ocupando o primeiro lugar no nosso coração. E a gente tem visto, assim, muita gente entrando em embates, cara, desnecessários, que não acabam nunca, em guerras que não acabam nunca. E poucas vezes a gente vê esses jovens cristãos, cara, transmitindo luz, transmitindo paz, transmitindo esperança através das suas redes sociais. Então, assim, por que não a gente realmente tomar uma decisão aqui, e nós aqui do Quarto Homem estamos incentivando você, cara, usa as suas redes sociais para abençoar as pessoas. Assim, Aí é o lance do sal na web mesmo, ou seja, você é sal da terra, mas você também tem que ser sal na web, na rede, aonde você estiver. Ser sal, ser luz, né? Isso. 1 Coríntios diz que a gente tem que ser embaixadores de Cristo, né? Então a gente, literalmente, nós representamos a Cristo, tanto na nossa vida social, e como o mundo migrou para o mundo digital também, então, na era digital, na web, nas redes sociais, a gente precisa ser embaixadores de Cristo. Sensacional. Rapaz, eu tenho um padrão hoje nas minhas redes sociais. É extremista com coisa de política, só posta coisa de política. Vamos falar do nosso problema no Brasil. Uhum. Seja de esquerda ou seja de direita. Toma-lhe bloque. Toma. Cara, bloqueio mesmo. E sabe o que me Esse assusta? é um tipo de intolerância. Eu sou... Então, Dá eu pra sou cortar essa intolerante. parte aqui? Dá pra cortar. Vamos ver se o editor tira, né? Eu não quero. Mas é assim, eu sou intolerante com os intolerantes. Justificando. Mas assim, porque a gente vê membros de igrejas, jovens, o tempo todo postando coisa de política, o tempo todo, esperando que a solução desse mundo venha, ou da direita ou da esquerda. E querido que tá me ouvindo, deixa eu te contar uma coisa assim, se você tem a esperança, deixa eu te contar uma coisa, fala direto do seu coração. Não vai vir. A esperança é só quando Cristo vier. O quanto isso, de lado a lado, vai ter erros e acertos. E as redes sociais, ela deu voz para todo mundo. Sim. Então, assim, não é porque você tem liberdade para falar o que quiser que você vai falar o que quiser. Nem tudo convém, né? Você entendeu? Então, assim, a sua opinião, ela é interessante ser colocada quando esta opinião, cara, mais agrega do que divide. Então as pessoas, às vezes, elas acham que são obrigadas a demonstrar sua opinião. Tipo, aconteceu uma situação onde todo mundo está falando sobre aquilo, você é obrigado a falar também. Porque se você não se posiciona, você é um isentão, você não sabe o que faz e tal. E não necessariamente, cara. Eu acho que a tua opinião como cristão, ela tem que ter o objetivo, cara, de construir, de salvar,
de edificar, de ajudar. Se aquilo que você está falando não está acontecendo isso, ou não está gerando isso, pra quê? Tem coisas que você tem que guardar para si mesmo. Ó, a gente tem esse critério aqui no Quarto Homem, né? Vou abrir aqui uma coisa dos bastidores, né? Então a gente tinha um tema que nós precisávamos falar, mas de repente ele virou polêmica. Nós decidimos não gravar, nós jogamos ele pra frente. Daqui 1 mês, 2 meses, em algum momento a gente vai gravar esse tema, já tá definido entre nós aqui. Só que não na hora da polêmica, porque na hora da polêmica a gente não vai construir. É só mais uma granada no meio da guerra. Não quero jogar granada no meio da guerra. É porque nessa geração onde a dificuldade é dialogar, cada um fica querendo provar que o seu argumento é melhor que o outro. E aí ninguém chega a lugar nenhum. Essa que é a verdade. A tendência é a gente mais agredir o outro, ofender o outro, menosprezar, né? E não são atitudes que nós deveríamos ter, né? Com certeza. Então, as nossas atitudes devem ser atitudes onde a gente respeita as pessoas, respeita os pontos de vista das pessoas. Exatamente. Mas aí a gente falou uma coisa que às vezes pode parecer radical, mas às vezes nas redes sociais nós precisamos, como cristãos, em alguns momentos, tomar medidas radicais. Então eu não posso estar num grupo do WhatsApp onde os meus princípios são jogados por terra. Com certeza. Eu não posso estar numa rede social seguindo páginas ou conceitos onde os princípios eles são jogados por terra. Vão completamente contrário, né, ao que a gente acredita. Então às vezes você tem que tomar uma postura mesmo, uma postura mais radical mesmo, de você sair de uma rede social, descurtir uma página, ou até mesmo bloquear. Porque assim, às vezes alguém está ofendendo alguma coisa, alguém ofensivo e tal, não é vantagem, isso não é saudável para você como ser humano. Pode chegar a um nível que seja necessário você fazer esse corte. Aí talvez você tá ouvindo e falando assim, mas pastor, vocês não têm opinião sobre esses assuntos? Claro que eu tenho, eu sou ser humano, eu tenho opinião sobre política, eu tenho minhas preferências. Ah, tá, mas por que o senhor não fala sobre isso? Porque não foi para isso que Jesus me chamou. Jesus não me chamou para me posicionar quem deve ser o presidente ou quem não deve ser. Jesus não me chamou para me posicionar se o juiz A ou o juiz B fez certo ou fez errado. Jesus não me chamou para posicionar sobre isso. Jesus me chamou para apresentar ele. Isso. Então eu falo dele. E aí, Ed, e aí entra o ponto, talvez, assim, o clímax desse nosso podcast, que é justamente fazer você pensar, refletir, quem está de fato ocupando o teu coração. Porque assim, nós como pastores, a gente tem sempre clamado, né, cara, e falado para a juventude, meio prega o evangelho, pregue a missão, cara, viva a missão e tal. Só que é o seguinte, se o reino de Deus não estiver em primeiro lugar no seu coração, você não vai fazer isso. Não adianta simplesmente alguém pedir para você fazer isso. Você só vai fazer a partir do momento que ele se tornar o assunto principal da tua vida. Eu até, esses dias, numa live, eu comentei isso. Meu filho está numa idade, cara, de pré-adolescência, assim, onde ele curte demais, cara, assim, futebol, videogame, FIFA. EA Sports. It's in the game. Ele só fala disso, cara. Porque isso ocupou o assunto principal da vida dele, entendeu? Qualquer conversa que a gente tenha com ele vai cair nisso. Então a mesma coisa eu fico pensando, cara, se a gente tiver realmente Cristo no nosso coração, entendeu? Cara, não importa qualquer assunto que a gente tiver tendo numa roda, vai aparecer Jesus, cara. Por quê? Porque ele ocupa o centro de toda a sua vida. E aí que entra um conselho legal que Paulo dá aos Efésios, cara, capítulo 5, verso 15 e 16, ele diz assim, portanto, vede, observa prudentemente como é que você está andando, ele diz. Não ande como loucos, como nécios, e sim como sábios. Olha isso, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Então, mano, é solene o tempo que a gente está vivendo. Então, analisa como é que você está andando e seja sábio na escolha, inclusive, do que você faz com o seu tempo. Exatamente, cara. E essa ideia, cara, de a gente mostrar a Cristo, né? Essa é a essência de você ser cristão. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Então, as pessoas enxergarem a Cristo. No mundo, nas redes sociais, as pessoas precisam enxergar Cristo na minha conta, na minha página, nas minhas redes sociais. Jesus tem que estar lá. Eu sou cristão, as pessoas precisam olhar. Quando a pessoa olha para minha página assim, ele percebe um cristão, ele percebe uma pessoa que fala de Jesus, uma pessoa que respira Jesus,
Ou talvez ele consiga enxergar uma outra imagem. Isso não quer dizer que na sua rede social só tem que ter aquelas textos bíblicos postados. Não é isso. Porque se minha avó faz isso, não é muito legal, tá? Desculpe! Ô, tadinha, Você pode se tornar uma pessoa chata, né, cara? Você é uma pessoa de tomara que a vovó não escute esse podcast. Te amo, vó. Então, assim... Mas... Tenho certeza que ela não vai ouvir, cara. Não tenho certeza também. Mas aí eu tenho uns primos escutando, mas eu não disse qual das vó, né? Mas só tem uma viva também, então vai saber. Ai, que tá viva, né? Mas assim, ó, não é isso. Não é que você tem que só colocar versos bíblicos na sua rede social. Sim. Mas entra naquele esquema. Tudo que você faz tem que, de alguma forma, honrar a Deus, ou seja, você pode colocar uma foto de você fazendo um passeio, né? Mas é uma coisa bacana de um cristão fazendo um passeio. Sim. Mas se de alguma forma prejudica o evangelho, é melhor que você não poste. Ô Ed, tem que lembrar, cara, que tem 2 livros na Bíblia que não aparece a palavra Deus. Sim. Então você não precisa postar o tempo todo o nome de Jesus e Deus. Quais são os 2? Só pra isso. Ele gaguejou! Você sabe? Eu só pra poder dar risada, né? Entendeu? Mas, por exemplo, o livro de Cantares e o livro de Esther não aparece a palavra Deus. Então, assim, mas não significa que por você não postar, né, Jesus e Deus, você não está sendo sal na web. Não, cara. Você é sal na web quando você mostra a justiça do reino de Deus nas suas falas, nos seus comentários, nas suas imagens, para onde você vai. Na sua vivência. Claro. Uma foto com a sua família, ou passeando com a família, ou você... Você está pregando, mano. Você está pregando com a sua vida. Sim. Mostrando uma vida feliz, desde que ela seja real, né? Com um relacionamento com Cristo. Pode ser que pessoas que estão ouvindo esse podcast e estejam reconhecendo, cara, eu sou um viciado em internet, eu sou um viciado em redes sociais e eu preciso mudar. Eu até tentei quebrar minha rotina, mas eu não tenho conseguido. Será que a gente poderia dar dicas rápidas para essa pessoa que quer começar uma nova fase na vida dela, não sendo controlado pelo tempo, mas administrando melhor o seu tempo? Dica 1. Que foi fundamental para mim. Todo celular, hoje, a maior parte deles, eles têm nativo do celular um sistema que bloqueia você define quanto tempo você quer usar no dia, o rede social, qualquer aplicativo, e ele bloqueia automático. Para mim, isso foi muito legal. Eu comecei a me assustar porque o iPhone, o iOS, ele manda um relatório de quantas horas você ficou. E um domingo ele mandou assim, na semana passada você ficou tantas horas por dia. E eu dava sempre aquela desculpa, não, eu uso o WhatsApp para trabalho, eu uso as coisas para trabalho, e eu olhei aquilo e falei, não, tá errado. Não é só... E hoje eu tenho, o meu celular, ele bloqueia, eu tenho 1 hora de redes sociais por dia. Passou de 1 hora de redes sociais, ele bloqueia, entendeu? Aí, ó, tá uma dica aí radical pra você. E fez bem pra mim, entendeu? Legal. Eu aumentei minha quantidade de livros que eu tenho lido. Eu consegui manter agora eu tenho uma rotina de exercícios que eu consigo fazer diariamente, né? Então, pra mim foi legal. Talvez pra você fala assim, pastor, 1 hora pode ser muito pouco. É pouco. Eu vou colocar 2 horas. Mas coloque um limite de tempo que você vai ficar nas redes sociais. Outra dica, evite estar com o celular em momentos específicos do seu dia. Principalmente refeições, você está com algum amigo, numa roda de amigos, ou você vai comer junto. Então, esses momentos importantes e chaves que você precisa se conectar com aquele momento, então, não vá com o celular. Outra dica aí. Esse foi Satanás que inventou, o tal da notificação automática. Foi do demônio, Satanás estava lá no inferno, ele e os diabos. Falaram assim, você for atormentar a vida desse cara. Como é que eu acabo com a paz das pessoas? Notificação automática. Não, e aí tem cara que tem a notificação automática no celular, no relógio, no foninho de ouvido. Meu... Aí o cara não tem paz, ele já acorda já atordoado, né? Foi Satanás que inventou. Desliga as notificações automáticas de tudo. Cara, eu tenho feito isso já há um bom tempo, e tem sido maravilhoso pra mim, cara. Rapaz, meu celular hoje nem toque tem, cara. É silencioso, ele passa 24 horas. Senão você... E sem notificações. Senão você virar... Se você não fizer isso, você vai virar refém, cara, da agenda de outros, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Quarto ponto aí, quarta dica. Cara, estabeleça um tempo mínimo para você desenvolver atividades fora do mundo digital. Então, Ótimo. Seja, durante o seu dia, você tem que estabelecer o momento que você vai estar desconectado das redes sociais e da internet. E se não é essencial, desconecte. Delete. Esse aplicativo aqui, cara, não é essencial. Cara, você tá agregando em nada? Tá agregando. Eu, por exemplo, meu WhatsApp, quem lê meu perfil, tá sempre embaixo assim. Se for importante, você me ligue.
Se mandou um WhatsApp é porque não tem pressa. Eu posso responder hoje, posso responder daqui uma semana, posso Você não respondeu a mensagem? Tem muita gente que tá ouvindo esse podcast for e tá urgente- entendendo. Se for urgente, me ligue, né? Tem aquela história aí. Cara, se for urgente, me ligue. Se você colocou no WhatsApp é porque não é urgente. Eu não tenho pressa pra te responder. Olha quanta dica interessante, né? E para que isso realmente se torne uma verdade na tua vida, você precisa começar. Estabeleça uma prioridade na sua vida. E eu vou te dar uma última dica aqui. Substitua esse tempo, cara, com as coisas do céu. Colossenses capítulo 3. Buscai as coisas lá do alto. Mano, gasta mais tempo pensando nas coisas celestiais e menos aqui nessa terra. Isso vai valer muito, vai fazer muito bem para você. Vai valer muito a pena. Eu tenho tido, nas últimas semanas aí, um retorno a umas práticas simples, cara, que é uma disciplina espiritual, de você, assim, gastar um tempo com muita qualidade para Deus. É isso aí. Com muita qualidade. Quantidade e qualidade. Isso. Tem que ser num horário, cara, que ninguém te atrapalhe. Tá bom? Então, assim, escolha um lugar e um horário do teu dia que ninguém te atrapalhe a ter um tempo com a atmosfera do céu. Ao você fazer isso, certamente você vai ser muito, muito, muito abençoado. E o último conselho desse podcast é siga-nos nas redes sociais. Exatamente. Você vai ser muito abençoado de seguir a gente nas redes sociais. Não tenha dúvida. Mais ou menos. Fala aí a tua rede social aí, Gilson. Gilson Fernandes. PR Ed Peixoto em todas as redes sociais, menos o TikTok. E como você já sabe, PR Gili Ferreira no Instagram. Segue a gente lá e não deixa também de seguir o perfil do Instagram do Quarto Homem. O Quarto Homem, tudo por extenso, e troca a letra A pelo número 4. Um abraço pra você que nos assistiu, nos ouviu, na verdade, até agora. Valeu, Ed. Valeu, Gilson. Tchau, obrigado. Junto, galera, vamos. E até o próximo, que nós vamos falar sobre a terceira parte, né? A minissérie O Pop Não Poupa Ninguém. Valeu!